nossa aula de geografia. Vamos entregar o nosso dia nas mãos de Deus, para que Ele possa nos abençoar sempre, com muita saúde e muito amor, tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha na nossa agenda. Nós iremos ver o conteúdo As Serras do Ceará, a atividade é no caderno, e em seguida faremos as correções. Bom, a atividade extra, vocês irão fazer a página 132. Agora, todo mundo abrindo o livro na página 130. Vamos lá? Essa agenda está disponível na descrição desse vídeo e também no site do Colégio Bentinho Educar. Bom, meus amores, hoje nós iremos estudar as serras do Ceará. Na aula passada, nós falamos sobre o sertão cearense. Estão lembrados? Abra o livro de vocês na página 130, por favor. Pronto. Olha, o Ceará, né, quando falamos no Ceará, o que é que vem logo à nossa mente? Pelo menos a maioria das pessoas pensam assim, né? As praias, o litoral, o sertão, o clima quente e seco, a vegetação predominante do sertão, que é a caatinga, não é verdade? Mas se engana quem pensa que no Ceará só podemos encontrar isso. Olha, no Ceará nós podemos encontrar também as serras, que tem uma configuração diferente do sertão, diferente do litoral. Nas serras nós podemos encontrar uma vegetação verde, árvores enormes, certo? Podemos encontrar um clima diferenciado do sertão e do litoral também. Então, nós já podemos ver que o clima é um clima mais agradável, é um clima mais úmido, né? O ar é mais fresco, mais puro, não é verdade? E o Ceará dispõe de várias serras, onde as suas belezas, né, atraem muitas pessoas, atraem muitos turistas, ok? No livro de vocês, na página 130, né, vem falando, né, um pouco sobre as serras. Vamos dar uma olhadinha na página 130. Bom, diferente do resto do estado, né, a região serrana do Ceará possui clima úmido e florestas com árvores que podem alcançar os 30 metros de altura, certo? Nós podemos perceber aqui, né, que o Ceará tem outras paisagens. Essas paisagens das serras atrai também muitos turistas, não só as belas praias do Ceará, as serras atraem, as cidades serranas, meu povo, atrai muitas pessoas, atrai tantos turistas de fora como aqui mesmo, né, de outras cidades do próprio Ceará, da capital, certo? Muitas pessoas vão justamente para conhecer as belezas naturais e outras vão também justamente para se aventurar nos esportes radicais, certo? Nas escaladas das serras, né? Muitas pessoas fazem esse tipo de esporte e são atraídas para as serras também por conta disso, ok? Nós podemos também citar aqui, justamente por conta, né, do clima que predomina nas serras, como eu já falei, é um clima mais úmido, que vai variar até 22 graus Celsius, né, como a gente já viu. Esse tipo de clima também, ele vai influenciar na produção de alguns alimentos, né, o cultivo de alguns alimentos. As flores, né, é muito propício para o cultivo de flores, esse tipo de clima. Também algumas frutas, né, muitas frutas são cultivadas nas serras, justamente por ter esse clima, vai favorecer ao cultivo ao desenvolvimento desses produtos, né? Desses produtos cultivados nas serras, tá certo? E também nós podemos ver que o clima nas serras ele varia bastante, justamente por conta da altitude, certo? Nós já estudamos essa questão da altitude, né? Nós já vimos, né, nas aulas de geografia que quanto, né, com relação ao nível do mar, né, a altitude for maior, mais frio vai ser, certo? Então é por conta dessa altitude que as serras, né, têm esse clima mais agradável, mais frio, certo? Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de serras aqui do Ceará. Bom, nós podemos citar aqui as serras, a Serra da Aratanha, a Serra de Baturité, né, Guaramiranga, Ibiapaba,
Meruoca, Ubajara, a Serra de Maranguape, certo? Aqui estão alguns exemplos de serras, né? Serras cearenses, né, com suas paisagens lindíssimas. Podemos encontrar também nas serras algumas belezas naturais, né, como podemos citar aqui as grutas, as cavernas milenares, a vegetação única no mundo, né? Vegetações bem típicas mesmo das serras, ok? Agora vamos aqui falar de duas chapadas importantes, né? Que é a Chapada da Ibiapaba e a Chapada do Araripe, certo? Bom, as chapadas, onde a altitude pode chegar aos 900 metros, possuem reservas ambientais. A Chapada da Ibiapaba fica localizado o Parque Nacional de Ubajara. Então, né, o Parque Nacional de Ubajara está na Chapada da Ibiapaba. E na Chapada do Araripe, nós podemos encontrar a Floresta Nacional do Araripe, certo? Como já falei para vocês, né, as pessoas que gostam, né, de atividades radicais, né, uma boa dica, né, como vem dizendo aqui, é a Serra da Meruoca e a Serra de Batuité, né, onde abriga o Pico Alto com 1.114 metros de altura. Ok? Então, meus amores, como nós podemos ver, né, as serras, assim como as praias, o litoral, né, as capitais dos estados da região Nordeste, que atraem muitos turistas por conta das praias, as serras também atraem, né? Nós podemos citar aqui Guaramiranga, né? Atrai muitos turistas por sua beleza, né? A beleza natural, né? O que se pode encontrar lá. E nós sabemos também que existem muitas famílias onde tiram suas rendas justamente da questão do turismo. E muitas famílias que vivem nas serras, né? Elas sobrevivem justamente do cultivo de alguns produtos, né? Agrícolas, né? E também elas do artesanato, né? Justamente na questão dos turistas, né? Então a questão do turismo, né, vai fazer as serras, né, o desenvolvimento econômico, ter um progresso maior, né? Progredir, certo? Bom, na página 131 do livro de vocês, tá falando aqui, tem um texto falando sobre construindo a cidadania, certo? Tá falando aqui de Quixadá, certo? Abram aí, por favor, na página 131, ó. Conselho inicia o processo de tombamento de prédios em Quixadá. Nós vimos, né, que Quixadá é uma das cidades importantes aqui dentro do nosso estado do Ceará, certo? Então, o que é tombamento? Tombamento é quando algum equipamento, né, alguma construção, ele é tombado pelas autoridades, né, a partir de leis, onde fica restrito, né, ninguém pode destruir, tem que ser preservado, certo? Tem que manter a sua estrutura original, certo? Então aqui vai citar alguns equipamentos dentro da cidade de Quixadá. Vamos ver aqui. Aqui diz assim, ó, o processo de tombamento de prédios históricos nessa cidade do Sertão Central, que é Quixadá, né? Então, a igreja do Colégio Sagrado Coração de Jesus, a antiga maternidade, a cúria, a estação ferroviária, o galpão da oficina e alojamento da Refesa são os primeiros da lista. Todos esses, né, vão ser tombados, né? A solicitação partiu da Fundação Cultural de Quixadá, de acordo com a presidenta do órgão municipal, Sandra Venâncio. Com o início do processo de tombamento, em nenhuma circunstância o bem em exame poderá ser demolido ou modificado, certo? Então, a medida legal é amparada pelo artigo 1º da Lei Municipal 1727 de 1997. Então, aqui nós podemos ver, né, que construindo a cidadania está falando da parte cultural, né? Na cidade de Quixadá, tá mostrando aqui o que é tombamento e o que vai ser tombado, né? O que é que vai ser preservado, né? Então, um equipamento, uma cidade, né? No caso aqui, a gente viu a igreja, né? Nós vimos que tem a igreja, tem, como aqui falou, a igreja do Colégio Sagrado Coração de Jesus, a maternidade e a estação ferroviária. Então, esses equipamentos, eles vão ser preservados, eles nem podem ser demolidos e tem que manter a sua estrutura original,
né? Porque a lei vai garantir isso, ok? Bom, meus amores, na página 132 tem o texto Para Saber Mais, que fala sobre os fósseis na região do Cariri, ok? Nesse texto, né, vem mostrando o porquê que a região do Cariri recebeu o posto, né, um título, né, do berço da paleontologia nacional. E por que foi? Justamente pela quantidade de fósseis que foi encontrado nessa região e também pela preservação dos mesmos, certo? Então, a região do Cariri, ela também ganha esse destaque, certo? Na questão na Chapada do Araripe, né? Precisamente em Santana do Cariri, né? Onde foi encontrado bastante fósseis, que são vestígios, né? Como podemos citar alguns desses, ossos, marcas, pegadas, né? Que foram deixados ali há muitos e muitos e muitos anos. E para que servem os fósseis? Os fósseis, né, são importantes, né, para a construção da história de um povo, a história da vida, certo? Então, os fósseis, eles têm essa importância. Depois eu quero que vocês façam a leitura, certo, desses textos e também podem pesquisar sobre os fósseis da região do Cariri, certo? Dê uma pesquisada, né, sobre esses fósseis e façam a leitura desses textos da página 130 a 132. Respondam o caderno de vocês. Quando responder o caderno, né, vocês vão voltar para ver as correções, porque agora eu quero que vocês pausem o vídeo e façam as leituras, ok? Então daqui a pouquinho vocês retornem. Até já! Bom, retornamos, né, com as correções. Vamos ver aqui as questões do caderno. Vamos ver a primeira questão. Diz assim: qual é o clima da região serrana do Ceará? Vamos ver aqui, ó. A região serrana do Ceará possui clima úmido, com uma temperatura que gira em torno dos 17 graus Celsius, certo? Segunda questão. O que podemos encontrar nas serras do Ceará? Cachoeiras, rios nascentes de água natural, árvores enormes, cavernas e grutas. Você pode ter acrescentado mais coisas, tá? Não tem problema. Terceira questão. Dê exemplos de serras cearenses. Aqui eu citei essas duas, mas você pode citar, certo? Outras serras que até inclusive eu coloquei no vídeo, né? Serra da Meruoca e Serra de Baturité. Mas nós sabemos que existem outras, como Serra de Maranguape, né? Aratanha. Você pode colocar também, certo? Quarta questão. Em qual serra se localiza o Pico Alto? Serra de Baturité. Ok? Confiram essas 4 questões, né? Falta só mais uma questão. Pronto? Vamos corrigir a quinta, certo? A gente vai apagar. Na quinta questão tem assim, meus amores. Por que a região do Cariri ganhou o posto de berço da paleontologia nacional? Resposta, né? Pela imensa quantidade de fósseis encontrados nessa região e pela preservação desses fósseis. Então, ganhou esse posto, né, esse título, justamente por esses dois motivos. Pela quantidade que foi encontrada e também pela preservação dos fósseis, ok? Pronto? Agora, certo? Vocês têm atividade extra, que é a página 132, ok? Tchau, meus amores. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.